Ele tem mais de 1 milhão de seguidores em uma das redes sociais de maior abrangência hoje em todo o mundo. Com temas que vão desde solidão, amores, recomeço e superação, é um dos autores das frases mais compartilhadas por baianos e famosos, atualmente como Paola Oliveira, Solange Almeida e Isis Valverde. Com 3 livros lançados nos 3 últimos anos, eu converso aqui no Alba Entrevista desta semana com o jornalista e escritor muritibano Edgar Abenhusen. Ed, que bom, que prazer ter você aqui, Ô, viu? De Paty, Muritiba para o Muritiba, mundo. Recôncavo. Para o mundo, que honra ter você aqui nesse Alba Entrevista para mostrar um pouquinho do que é o dom, a arte de escrever. Você já fazia isso desde pequenininho ou surgiu assim, por uma decepção amorosa, começou a rabiscar? Olha, eu sempre gostei de escrever, né? A minha escola, a Escola São Luís, lá sempre me incentivou muito. Eu fazia os textos, os roteiros dos trabalhos de grupo, das feiras de conhecimento, das feiras literárias. Fiz muita adaptação de obras literárias para o teatro, principalmente para apresentar, né, nesses trabalhos de literários, né? Feira de literatura, semana literária da escola. E a escola sempre me incentivou, desde os meus 10, 11 anos, que eu gosto de movimentar, de criar histórias. Eu lembro que eu tinha no meu quarto de brinquedo, eu ficava criando historinhas ali com os brinquedos. E eu acho que isso foi ajudando, nessa coisa lúdica, foi ajudando a desenvolver essa minha percepção de escrita. E aí veio a adolescência, as paixonites da adolescência, Sim. aquelas cartas que você escreve, mas não tem coragem de entregar, que eu sempre fui muito tímido. E E naquela época a gente ainda escrevia muito, muito, né? muito, Mandava muito. textinho, recadinho no guardanapo, né? Hoje Isso. não, né? Hoje as pessoas E eu nem mal se vê, mandava, né? eu ficava guardando, aproveitava as aulas de exatas, que eu não sou, nunca fui muito bom em conta, e aí aproveitava a aula de matemática, de física, para ficar escrevendo no caderno de matéria. E esses cadernos estavam lá guardados, né, em casa, Ah, e então você tinha escritos, tinha né? muita coisa Já tudo escrita, muita guardado. coisa, Como a gente faz, mulheres, né? Fazem aquela coisa de diário, de agenda. Você tinha os caderninhos já muita coisa guardados. escrita, muita coisa escrita. E aí veio a faculdade de jornalismo, em 2016, um trabalho para entender esse movimento do Instagram como uma rede social criada para fomentar a fotografia. Eu lembro que essa época, 2015 e 2016, foi a explosão das musas fitness, aquelas fotos de comida, né? Instagram tinha muito isso. Muito E foto, né? Mais do que texto, muito né? foto, muita gente crescendo e começando a ganhar dinheiro com o Instagram. E aí eu lembro da professora Alene Lins, que era minha professora de fotojornalismo, disse assim, olha, tem um movimento crescente, principalmente fora do Brasil, que é o movimento da literatura nas redes sociais, que são os instapoetas, né? E, inclusive, em Portugal, o Pedro Chagas ele já aparece como um dos livros mais vendidos em Portugal. E ele divulga o seu trabalho no Instagram. Então, a gente quer entender, vamos fazer uma pesquisa para entender como funciona, como essa rede está abrindo a porta para esse mercado. E aí eu me interessei logo para fazer esse trabalho, para fazer essa pesquisa. E aí selecionei alguns perfis que eu já acompanhava aqui no Brasil, que era o Zac Magiese, o Gustavo Lacombe, o Matheus Sim. Rocha, de Feira de Santana, o Neologismo, o Lucão. E aí ela fez assim, mas por que você não cria um perfil? E mesmo que tenha 50 seguidores, você só faz essa pesquisa, só essa relação. Se a pessoa compraria um livro seu, como é essa relação, quem acompanha esse tipo de Instagram, só isso que a gente E precisa. você criou, né? Porque começou com os escritos do Fotocitando, né? Isso, aí eu não, na hora que ela falou isso pra mim, na hora que a Aline falou isso pra mim, eu não dei muita importância, Ah, a mas a gente nunca dá. semente ficou ali, germinando durante uma semana. E aí eu tinha já um perfil de fotografia, que eu gostava, estava naquela coisa da faculdade, fotojornalismo, telejornalismo, aí comprei uma máquina fotográfica, e aí postava muita coisa lá do Recôncavo, né? Saía por cachoeira fotografando Mais e tal. postagens sem, De foto. sem texto. Só foto e mensagens de alguém, de outros autores. Ah, E aí eu disse, olha, a partir de hoje, no dia 8 de maio de 2016, eu fiz uma postagem dizendo, olha, gente, a partir de agora esse perfil, que era Ed Abeus em fotos, vai se chamar Fotocitando, porque além das fotos, eu também vou postar alguns textos meus. E aí eu lembro que comecei a postar, já estava com quase 1.000 seguidores, acho que 900 e poucos seguidores. E aí comecei a postar algumas frasezinhas. E aí lembrei desses cadernos que estavam lá em algum lugar lá de casa. Achei. E aí comecei a fazer umas releituras daquilo que já estava escrito. E aí comecei a postar. 3 vezes no dia. Comecei a estudar um pouco também sobre marketing digital, ver como é que funciona
essa cronologia do Instagram. Porque não adianta, né, minha gente, só postar. A gente tem que mostrar Tem uma algum conteúdo, né? Exatamente. E tem uma estratégia também, né, para poder fazer a coisa acontecer. E aí a professora passou num doutorado em Portugal e ela teve que abandonar a matéria no meio do caminho. E disse, olha, a gente vai ter que... E ele ficou sem o norte dele. E eu fiquei sem a motivação do perfil, que era a pesquisa. Mas eu estava gostando de fazer. Sabe quando você se encontra? Eu me encontrei. E as pessoas começavam a falar no seu direct, né? Que massa, me identifiquei. Exato. E aí, isso empolga mais, né? Empolga e se tornou também uma válvula de escape para mim, porque eu comecei a voltar a escrever todos os dias, porque todo dia eu tinha que criar conteúdo para postar no Instagram. E aquilo virou tipo uma rotina. A minha vida estava um caos na época, porque tinha faculdade. Eu estava coordenando uma campanha na minha cidade. Estava fazendo parte da coordenação de uma campanha. Estava no período eleitoral, né, das eleições municipais. Eu coordenando uma campanha, fazendo parte da coordenação de uma campanha em outra cidade também, que era uma campanha de reeleição na minha cidade e uma campanha de sucessão na cidade vizinha. Era ano eleitoral, ele já com essa ideia crescendo, né, do Fotocitando, que começou tudo com o Fotocitando. A professora foi fazer deixou o doutorado. A bomba dela aqui comigo. e que bomba, né? Que porque bomba, explodiu no Inclusive, momento o primeiro certo. livro tem um agradecimento a ela, porque foi ela que começou tudo, né? E aí, tem pouco tempo, ó. Quando a gente fala assim, 2016 foi ali, né? Foi ali. 5 anos, né? Já se passaram. E nesses 5 anos, o menino que tinha... Você se lembra quantos seguidores você conseguiu assim rapidamente? Foram 1.000 seguidores, né? Mas o tempo que você conseguiu 1.000 seguidores. Eu lembro que nesse caos de trabalhar a eleição, eu estava conseguindo postar 3 vezes ao dia. E eu lembro que no dia da convenção partidária, foi agosto, eu me arrumando, eu vi que eu tinha chegado em 10.000 seguidores. Ali caiu uma ficha. Naquele dia ali caiu minha ficha. Eu disse, olha, tem alguma coisa aqui que está dando certo. Cara, tem 10.000 pessoas me seguindo. E de forma orgânica, falando, né? De forma totalmente orgânica. Aí eu disse, olha, eu preciso dar atenção a isso aqui. Eu lembro que eu fui para a convenção, porque eu estava organizando tudo, né? A cabeça não parava de pensar. Tem alguma coisa ali dando certo, porque ninguém chega e fica, interage e cria esse tipo de relacionamento com uma pessoa que não conhece, porque eu não postava muita foto. Depois que eu fiz essa troca, eu não postei mais uma foto lá. E aí deu aquele medo também, eu comecei a ficar com medo de errar, de escrever errado, porque tinha muita gente. Aí começou a chegar pessoas na época com muita influência, né, que já tinha grande notoriedade nas redes sociais. E chegava e repostava meus textos, aí dava mais medo ainda. Foi aí que começou, então, a você criar um engajamento maior nas redes sociais, a ser conhecido em todo mundo, né? Aqui, e aí a gente vai, posta aí, tem gente em outros países que repostam, né? Agora, o boom mesmo foi quando algum artista postou pela primeira vez, repostou seus textos, porque, olha, fazendo uma pesquisa assim rápida, Edgar já é uma pessoa que eu tenho mais intimidade, mas fazendo uma pesquisa, né? Porque a gente tem que estudar, né, os nossos entrevistados. E aí eu fui ver, gente, Isis Valverde já te repostou acho que umas 6, 7, 8 vezes. Ela toda hora também, reposta, né? Ou seja, identificação com você. Agora, tudo surgiu aí a partir de alguma postagem e aquele lance de você fazer os nomes das pessoas. Edgar. E aí um Edgar se identificar. Né? Sidney, aí Sidney é assim, Patrícia, ele fez até Patrícia, e fez o meu Patrícia Narima também, personalizado. Exatamente aquilo mesmo, a pessoa se identifica, reposta, e aí viraliza, né? Isso. Você acha que viralizou muito mais suas postagens no Instagram para chegar a ter mais de 1 milhão de seguidores com as frases feitas, que também são fortes, ou através desses nomes? Eu acho que os nomes foram, assim, essenciais para essa viralização, porque foi uma demanda que eu assistindo uma live de Isaac Magésio, e aí Isaac estava chateado porque ele tinha feito uma série com nomes, ele criou uma série de personagens, e depois disso, tudo que ele fazia, eu escrevia, eu postava, aparecia as pessoas, faz meu nome, e aí ele estava chateadíssimo na live, por conta disso, porque ele disse, mas eu escrevo outras coisas, eu faço outras coisas, e vocês ficam só pedindo para eu fazer o nome. Eu disse, olha, tem um caminho aí. E aí eu comecei a escrever os nomes, mas não postar. Eu disse, olha, eu vou deixar para postar esses nomes quando eu tiver 20.000 seguidores. Aí eu lembro que nesse intervalo, Solange Almeida postou um texto meu.
Ah, então Solange foi a primeira. Foi uma das primeiras, assim, do cenário musical, artístico, a postar. E aí ela postou e foi aquela sensação em Muritiba, né? Solange postou um texto de Edgar e tal, e tal, e tal. E aí eu achei que eu ia chegar em 20 mil seguidores muito rápido, porque chegava muita gente. Naquela época era muito mais fácil você transferir, né? Se mencionava alguém lhe mencionava, você automaticamente ganhava muitos seguidores. Hoje é mais difícil. E aí eu lembro que eu não consegui alcançar na conta, que eu nunca fui bom em conta. Então eu fiz uma conta de, olha, nesse prazo aqui eu acredito que na primeira semana de 2017 eu tô com 20 mil seguidores e aí eu começo a postar os nomes. E aí não chegava. E aí eu fui produzindo os nomes sem postar. E fiquei com 50 nomes prontos. Como eu virei o ano sem chegar nos... Eu tava com 17 mil seguidores quando virou o ano. Aí eu disse, ó, quer saber de uma coisa? Eu já tô com isso pronto. Eu vou começar a postar, vou começar a soltar. E aí virou uma bola de neve. Porque eu já estava com tudo pronto. Eu só criei uma estratégia de postar nos horários de maior engajamento, né? Que era manhã, meio-dia e à noite. E aí postava 3 a 4 vezes por dia. E muita gente começou a repostar. E as pessoas chegavam no perfil procurando o seu nome, e viam o nome de uma amiga, de uma irmã, de uma mãe. Aí já de uma repostava, filha, marcava, já repostava, né? E aí o boom mesmo aconteceu com Marília Mendonça. Eu lembro que isso foi em janeiro, finalzinho de janeiro, início de fevereiro, eu fiz um post de agradecimento dos 40 mil seguidores. E aí cheguei da faculdade, fui tomar banho. Quando eu saí do banho, já estava em 60 mil. Eu disse, tem alguma coisa errada. Alguma coisa aconteceu aqui, não é possível. Eu comecei a É tipo dinheiro, né? Dinheiro na conta demais. Tem alguma coisa estranha aqui, deve ser algum bug e tal. E aí comecei a sair do Instagram, voltei de novo, aí já estava em 63 mil. E foi muito rápido. Aí quando eu abri o WhatsApp, um monte de gente mandando, Marília postou o seu texto, Marília postou, ela postou no feed o texto. E aí, dali em diante, para eu chegar em 100 mil, 200 mil, foi muito rápido. A rainha da sofrência postando um texto do cara que entende tudo, né? Parece que coloca a gente pelo avesso. Você tem que dar uma olhadinha no que, se é que você já não segue, né? No que esse menino escreve aqui. Menino, que ele tem cara de menino, né? Esse menino escreve aqui, que é interessante. É isso que eu queria saber de você, Ed. De onde vem essa inspiração, assim? Você, para fazer os nomes, vamos supor, você olhou uma Patrícia, tipo, eu. Aí eu acho que Patrícia assim, aí eu vejo Patrícia. Vou falar sobre as Patrícias com base naquela Patrícia que eu conheço. É mais ou menos assim? O que eu mais procuro fazer é um mix de todas as pessoas que eu conheço que tem aquele nome. E um mix de qualidades positivas. Porque alguém já me perguntou isso, mas você só fala das qualidades. Por que você não fala também dos defeitos? Porque faltou um defeito. É signo. Isso. Aí eu digo assim, gente, eu acho que às vezes até a gente se procura muitos defeitos na gente mesmo, né? E eu acho que a função desse texto que eu quero fazer, que eu quero entregar para as pessoas... Exaltar as qualidades. É exaltar as qualidades, porque eu acho que defeito, tá todo mundo apontando os seus defeitos o tempo inteiro. Né? Tem gente falando de você pelas costas, até às vezes você mesmo está com a autoestima baixa. E isso causou um efeito tão positivo que eu fui descobrindo depois, né, com o passar do tempo, das pessoas mandando para mim, olha, teve uma mensagem que me marcou muito de uma mulher de Alagoas, que ela fez assim, olha, eu tinha acabado de receber um diagnóstico de um câncer e desci do hospital, estava esperando o Uber e peguei o celular, abri o Instagram, era um texto com meu nome, que foi a Dadinha Sartunino lá de Maranguape, no Ceará. E aí eu lembro que eu fui lançar o livro em 2018, lá em Fortaleza, e ela saiu de Maranguape para ir, ela estava fazendo quimioterapia na época, a irmã dela estava chateadíssima, né? Porque ela não podia fazer essa viagem, porque ela estava num processo ainda de quimioterapia e tal, mas ela disse, eu precisava vir aqui te dar um abraço, porque desde o dia que eu descobri o câncer, que eu via aquele meu nome ali, eu acompanho o seu trabalho e é ele que vem me ajudando a chegar até aqui. Que coisa linda. E aí ela foi, eu lembro que quando eu olhei assim para ela, estava na fila da livraria, no shopping lá de Fortaleza, eu olhei e a irmã dela chateada, olha, ela não podia estar aqui, porque ela está com anticorpos e tal. Mas aquilo para ela devia estar sendo tão incrível, né? Que ela nem reparou que ela tinha uns problemas, né? Exato. Principalmente de saúde, para serem resolvidos. Né? Exato. Então, assim, você começa a perceber a importância do trabalho, né? Que muita gente, às vezes, acha que é bobagem, ou porque está por conta das redes sociais, ou porque acha que é só estratégia, não é. Eu faço minhas coisas com muito amor, com muita dedicação. Eu coloco muito amor, boto muitas das minhas experiências também. Quando as pessoas perguntam assim, de onde vem a inspiração? Das minhas vivências, das minhas experiências. Eu sou menino do interior.
Eu fui criado numa rua onde chamava meus vizinhos de tio, onde os avós dos meus amigos, até hoje chamam, os avós dos meus amigos eram meus avós também. Não é? Então, assim, era esse ambiente de afeto. Eu fui criado num ambiente de muito afeto. A minha família tem isso muito presente, é muito marcante isso para mim. E eu acho que esse dom, né, da escrita vem também desse conjunto e dessa relação que eu tenho com as pessoas. Que eu digo sempre, não é um dom só meu, é um dom de todo mundo que passou pela minha vida. Porque é um somatório de todas essas relações, né? De todos esses ambientes que eu frequentei. Olha, minha gente, a gente vai dar um rápido intervalo. Na volta, eu vou saber aqui desse homem que escreve textos tão belíssimos, né? Que descreve a gente, coloca a gente pelo contrário. Será que ele já sofreu por amor? E qual a dica dele para você superar a perda de um grande amor? Voltamos aqui o bate-papo no Alba Entrevista com jornalista, escritor, meu colega de profissão aqui, Edgar Abiúzi, um homem que sabe dominar tudo da escrita e que vai lá no fundinho, assim, quando a gente está triste, está sofrendo, está superando ou um término de relacionamento, ou até mesmo uma doença, morte de algum ente querido, algum parente nosso. Qual é a sua influência, Edgar, em relação à paternidade, né? Porque você foi pai muito cedo, né? Com quantos anos? 18. 18 anos. Hoje, Letícia tem... Letícia tem 14. 14 anos e hoje você tem o Mateu também, que é pequenininho. Pequenininho, 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses, né? A relação entre eles deve ser maravilhosa, porque ela já tem ele como, né, quase um filho, né? Porque hoje em dia a gente vê que tem meninas de 12 que já tem, né, filho. Então, eu tive irmão com 18 anos de idade, então para mim é o meu filho. Quer cuidar, quer proteger. E esse lance de você ter sido pai com 18 anos na flor da sua idade, né? O que é que a Letícia te ajudou, inclusive nessas suas postagens, nesse seu lado muito mais sensível de você realmente mergulhar nesses seus textos? Eu digo sempre que Letícia me tornou homem, né? Porque eu era o filho protegido de minha mãe, eu era aquele menino que só vinha para Salvador turistar, passear, eu não sabia o que era viver. Né? E quando a Letícia chegou numa fase onde eu iria começar, estava saindo do terceiro ano, estava fazendo cursinho para o vestibular. Naquela época era aquela coisa de você sair da escola para ir fazer o vestibular, para passar, para aparecer no outdoor da escola, que passou no vestibular. E Letícia, ela veio naquele momento. E aí eu tive que mudar todos os meus planos. Tive que enfrentar todos os desafios de ser pai muito cedo. Vim para Salvador, deixei de vir para Salvador como turista para vir morar mesmo, e aí pegar ônibus errado e enfrentar todas as dificuldades, trabalhar. E ela veio com você ou ficou em Muritiba? Letícia nasceu aqui, eu já vim morar aqui com a mãe dela na época. E, inclusive, minha assinatura da minha carteira de trabalho é no dia que ela nasceu. O dia que eu comecei a trabalhar... Ela já trouxe bênção para você, Edgar. Eu tava... O nascimento dela, a cesárea, estava marcada para um dia, uma semana depois que ela nasceu. Ela nasceu antes da cesárea, a bolsa da mãe dela estourou antes. E aí foi no dia que eu comecei a trabalhar, 22 de fevereiro de 2007. Né? E dali em diante eu nunca mais parei de trabalhar. E tudo que eu faço, tudo que eu venho fazendo é em função dela. Sempre digo isso a ela. Tudo que eu sou hoje é graças ao que ela me transformou. Em homem. Né? Em homem. Né? Parou de ser aquele menininho, né? E assim... irresponsável. E digo mais, eu acho que cortou um pouco o cordão umbilical, porque minha mãe, ela... Eu tenho uma irmã que é deficiente, a Aline, né? Que tem na verdade, ela sofreu um erro médico quando era bebê, e ela vive em estado vegetativo. E minha mãe, por ter passado por esse processo, ela foi aquela mãe super protetora, né? Aquela mãe que não deixava eu chegar na porta nem para brincar, porque ela tinha medo de eu ser atropelado. E eu tive essa criação muito limitada por conta desses medos que minha mãe tinha e tal. E Letícia chegou para cortar realmente esse cordão umbilical, né? E vem me transformando ao longo do tempo. Então, só em sua casa, só você e a Aline? De irmãos, de filhos, né? Eu tenho uma irmã, Gleice, também, que ela já casou e tal. Tenho irmãos da parte de pai que, quando eu nasci, já eram todos casados com filhos.
Isso me ajuda também a ter uma base sobre relacionamento, porque eu cresci vendo casamentos dando certo, cresci vendo os casamentos dando errado, cresci vendo relações desmoronando, que pareciam que eram perfeitas, né? Porque é uma família muito grande, e muito grande e próxima, porque não é uma grande desunida, é uma grande e próxima. Então você assistia isso de perto, né? Você vê, um casal estava bem, daqui a pouco terminou por quê? Acabou por quê? Né? Então, assim, isso tem uma referência, um peso nisso também. Mas, assim, Letícia, especificamente, ela me transformou no melhor que eu pude ser, né? O melhor que eu posso ser, porque ela continua me ensinando todos os dias, me orgulhando. E hoje é uma menina, assim, super carinhosa, de valor, né? Um senso de justiça, assim, incrível. Então, é o grande orgulho, assim, quando eu olho para trás e vejo todas as renúncias que eu tive que fazer por ela, eu faria tudo de novo. Você disse que Letícia foi sua grande inspiração, né? Te Sim. transformou em homem, e você é pai dela, pai de Mateu. E quem mais te transformou, né? Fez você enxergar o outro lado da história, né? Porque para você escrever tão bem, né? Você já viveu os dois lados, como você bem disse, né? Sim. Então você fala muito bem de superação, que é o tema do seu mais recente livro, né? Você fala muito bem de amores, de quebra de paradigmas, né? Enfim, você já viveu esses dois lados da moeda. Alguma referência você teve também? Alguém te machucou bastante? Você sofreu em algum momento da sua vida? Você teve uma chance de trabalho e pegaram, passaram a perna, pegou na sua mão ou te empurrou ali, né? Então, algumas pessoas foram marcantes na sua vida, pro bem ou pro mal, né? Eu acho que assim, todo mundo, né, é um pouco da soma de todos os amores que tem. E eu agradeço a todos, até aqueles que machucaram de propósito, porque tem aquele machucado também que não é de propósito, né? Eu acho que ninguém é obrigado a conviver com ninguém. Exatamente. E eu vivi isso, eu vivi essas relações de ser rejeitado mesmo, que a pessoa não queria mais. Vivi relações de que a pessoa sacaneava mesmo porque queria sacanear. E assistia isso acontecendo com outras pessoas também. E já tinha um pouco dessa minha referência da escola, de escrever. Eu fui uma criança muito tímida, uma pré-adolescente muito tímida. Então tinha aqueles amores da adolescência que eu era apaixonado pela colega da escola, mas ela nunca soube, não é? Tem algumas que eu até brinco, eu disse, eu era apaixonado por você naquela época. Você nunca me contou. Porque você nunca me disse isso. Então tem essa minha referência assim de organizar as palavras, né, para poder colocar no papel, porque às vezes a gente sabe o que sente. E eu acho que isso ajuda muito quando eu posto um texto falando sobre determinado sentimento. Eu lembro que ontem eu postei um texto falando sobre isso, né, que às vezes a gente sente uma dor tão forte e a gente precisa sentir essa dor. E não adianta, as pessoas vão falar para você que vai passar. Sempre falam, vão né? falar para você que é livramento, mas não adianta. Você precisa passar por aquilo. E eu acredito muito nisso. Eu acho que para você sair do fundo do poço, você precisa conhecer o fundo. Até você estar ali, não é? Você nunca vai conseguir se reerguer se você não descer até o final, não é? E por quê? Porque no fundo do poço de todo mundo tem uma mola. Sim. Então você só chega na mola quando você chega lá embaixo. Então e aí você tem que cair. E você vive aquele luto, né? Seja do desemprego, da decepção amorosa, da perda de uma pessoa próxima, quando você fala assim, pronto, já deu. Cada um tem seu luto, né? Nas suas áreas, e o luto dura o tempo que a gente quiser que ele dure. Né? Tem gente que perde um relacionamento, acaba com o relacionamento, fica 2, 3, 4 anos, né, presa ali, não quero, até o dia que ela vai falar, não, chega, agora não, agora eu vou olhar agora para outra pessoa, outro cara, outra mulher e dizer tchau. É mais ou menos assim, né? E você tem também as inspirações das histórias de outras pessoas. Né? Acabou virando uma inspiração que se retroalimenta diariamente. Porque começou com essas histórias minhas, com essas minhas vivências, com essas minhas experiências, e depois essa inspiração acabou se alimentando do que eu recebo de histórias por direct. Que você transforma em outras histórias. Que eu transformo em outras histórias. Outros textos. Porque as pessoas desabafam, as pessoas sentem. É porque eu acho o amor, a mágoa, a saudade, o luto, um sentimento universal.
Acho que todo mundo sabe que sente aquilo em um determinado momento da vida. Vai depender, claro, da intensidade, vai depender das suas experiências também, de como você vai lidar com aquilo. Mas é universal. E quando eu posto um texto dizendo assim, olha, calma, vai passar, isso vai passar em algum momento, mas vai passar no momento, no seu momento, no seu tempo. Momento. E eu vejo 200, 300 comentários de pessoas passando por aquilo. E alguém diz assim, nossa, eu estava aqui pedindo um sinal e veio esse texto e eu estou vendo vários comentários de várias pessoas que estão sentindo o mesmo que eu, isso me conforta. Amar. Que lindo! Agora deixa eu fazer aqui um final. O que é que você espera, né? Porque você já tem 5 anos, né? Que o menino de Muritiba, né? Da Escola São José? São Luís. São Luís, né? Da coordenadora, da professora da faculdade. Professora Bilinha, Alene Lins. Que deu essa ideia. Então, tanta gente importante que hoje criou, né? Que é responsável pelo seu sucesso. Hoje aqui, você nas redes sociais, muito famoso, já escreveu 3 livros, saiu de Muritiba, veio morar em Salvador, já tem uma família linda, né? Mulher, 2 filhos. O que mais que você espera? O que é que a gente também pode esperar mais de Edgar Beyoncé? Olha, eu aproveitei a pandemia, eu aproveitei esse momento de reflexão, né? Aproveitei essa tempestade, né? Que acho que todo mundo sai um pouco transformado desse momento. E aproveitei para realmente fazer uma autoavaliação, né, da minha vida, do meu projeto de vida. E eu decidi mesmo que é isso que eu quero, que é escrever, que é me posicionar bem nas redes sociais. E aproveitei também para fazer alguns cursos na área de roteiro, que é uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, escrever para cinema, escrever para teledramaturgia. E aí fiz alguns cursos online, porque não podia, né, ter... Já era, inclusive, um pensamento meu antes da pandemia. Eu já estava na rota, assim, viajar para fazer alguns cursos fora do estado. Mas aí, com a pandemia, você acabou tendo que se render ao online, né? E aí foi bom porque eu já tive esse primeiro contato com esses professores que eu já vinha pesquisando sobre. E eu acho que é o próximo passo. Eu acho que o 4º livro, pelo que eu estou sentindo, vai ser um romance. Quem que ele vai se inspirar? Agora, só para finalizar, dá para viver da escrita, da leitura, na verdade, ser escritor aqui no Brasil? Porque eu sempre pergunto isso para os músicos, né, os produtores culturais. Dá para ser escritor aqui no Brasil, viver disso? Olha, depende muito Até porque a gente sabe que o país não é um país que lê muito, né? Depende muito, assim, do objetivo, né? Por exemplo, se você tem que ter... Eu não trabalho só com isso. Eu tenho que ter meus outros trabalhos. Faço trabalho de assessoria de comunicação, né? Faço minhas correrias por fora, né? Assim, você atrasa um boleto um dia, atrasa 2 dias o boleto. Mas, assim, não tem como você viver... principalmente porque é uma profissão muito midiática, né? É uma profissão, assim, onde realmente... aqueles que estão na mídia, nas grandes, né, nos grandes meios de comunicação, eles conseguem, claro, viver porque tem esse suporte, né? Tem uma grande emissora por trás para estar divulgando seus livros, ou uma grande editora. E foi uma das coisas que eu tinha consciência quando eu fui para a Planeta, né? Dizer, olha, você vai estar entrando na Planeta, mas você vai estar concorrendo com outros autores, né, que estão numa posição midiática diferente de você. Então, não, mas eu quero... Porque eu quero que meu livro esteja em todos os lugares. É meu objetivo. Eu quero que o meu 3º livro, como a Bilarda era uma editora pequena, ela não tinha uma distribuição para o Brasil inteiro. Não é? E nem para as plataformas digitais, que é o Kindle, né? O e-book. E a Planeta proporcionou isso. Então, meu livro tem nas livrarias dos aeroportos, tem na livraria da rodoviária. E tem já audiobook? Audiobook ainda não, mas bom, viu? é um outro bom, projeto hein? meu. Porque a gente, né, às vezes está a moda do podcast, né? Todo mundo está malhando, está dirigindo, está lá ouvindo. Exato, né? A mesma coisa, audiobook, né? Exato. Bem bacana. Então, eu acho que é isso. Dá pra viver. Eu acho que depende muito do objetivo do escritor, do que ele quer fazer, do que ele quer vender, na verdade, e de como ele se posiciona. Mas, assim, eu estou muito feliz, apesar das dificuldades, porque eu estou fazendo o que eu gosto. Eu acho que quando a gente faz o que gosta, a gente coloca a cabeça no travesseiro, mesmo que atrase um dia ou outro boleto,
a gente consegue dormir tranquilo, dormir em paz. Trabalhar sem amor deve ser, né, custoso. Eu acho que é difícil. É difícil você sair de casa, acordar de manhã, e eu digo porque eu já passei por isso, né? Você acordar de manhã. Todo mundo. E em diversas. Eu lembro, eu falo isso em algumas lives que eu digo assim, que a pessoa diz assim: eu acho que tem duas coisas que eu não quero para minha vida. É sair de casa de manhã, tomar meu café e ir para o trabalho triste porque eu estou indo trabalhar, e sair do trabalho triste porque eu vou voltar para casa. Então são duas coisas que eu absolutamente não quero para minha vida. É isso mesmo, você está certo, viu? A gente sair agradecendo a Deus e voltar para casa. Ai, que bom, estou chegando na minha casa. Exato. Ed, muito obrigada, obrigado, viu? Peço para que vocês, que aqueles que não... não, mas ela está falando tanto dele. Você que não segue ainda, que eu acho até difícil, dê uma olhadinha na essência, na sensibilidade deste homem aqui, que vocês vão entender o que é que eu estou falando. Muito obrigada. Obrigado viu? Muito sucesso para você aí, que venham mais, sucessos aqui através das escritas, viu? Obrigada mesmo. Obrigado, Paty. Obrigado a TV Alba de novo pelo convite. Tamo junto. Tamo junto, então. Olha, o nosso Alba Entrevista está ficando por aqui. Na próxima semana a gente se encontra com mais uma personalidade aqui na TV Alba. Eu espero você. Até mais.